Olá pessoal, bem-vindos ao episódio desta semana do podcast Mustard Seed Leadership. Na semana passada começamos uma nova jornada, uma nova série chamada Os 5 Níveis da Liderança do Reino. E estou animado para descrever o que Jesus ensinou em uma das sessões com seus discípulos sobre os diferentes níveis de liderança do reino. E eu acho que alguns deles vão te surpreender. Mas antes de realmente entrarmos nos níveis de liderança, Jesus primeiro falou aos seus discípulos sobre os testes da liderança. É como se a gente precisasse olhar para os testes da liderança antes de ver se estamos prontos para os níveis de liderança. E na semana passada, se você ouviu aquele episódio, foi tudo sobre o teste da glória. Você consegue lidar com a glória? Quero mergulhar direto no próximo teste que ele menciona aos seus discípulos, e esse é realmente o teste do sofrimento. Mateus 20 é a passagem que temos analisado, a partir do versículo 20. Está escrito que a mãe dos filhos de Zebedeu veio até Jesus com seus filhos e, ajoelhando-se, pediu um favor. O que você quer? Ele perguntou, e ela disse, concede que um destes dois, meus filhos, se sente à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus disse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam. E ali mesmo Jesus estava aludindo. O que ele quer dizer quando diz, vocês podem beber este cálice que estou prestes a beber? Claro, o cálice que ele estava prestes a beber era a crucificação. Era o pagamento de sua vida na cruz pelos nossos pecados. Jesus estava dizendo, basicamente, vocês podem beber o cálice do sofrimento? Agora lembre-se, o contexto era que eles estavam pedindo, queremos sentar com você na glória, queremos a promoção. E Jesus responde dizendo, mas vocês podem beber o cálice do sofrimento? E ali mesmo, Jesus conecta essas duas coisas, que são realmente importantes de entender no reino de Deus. Maior glória, maior avanço no reino de Deus vai vir com um custo maior. E esse custo é a disposição de entregar nossas vidas. Jesus recebeu o nome acima de todo nome, toda autoridade, toda glória. Por quê? Porque ele entregou a sua vida completamente e exatamente da mesma maneira. Viver um estilo de vida segundo o Evangelho é aprender a confiar o suficiente no Pai, dar a própria vida. Porque você crê na vida da ressurreição e no poder do Espírito. E assim, Jesus libera. A recompensa eterna virá depois, com a disposição de pagar o preço agora. E esse é o preço da liderança. Então, o que eu quero fazer agora é, isso apenas nos ajuda a perceber que não se trata apenas de uma questão de liderança. Às vezes, caímos na armadilha de tentar separar discípulos de Jesus, dos líderes. Não, isso é uma questão de discipulado. E Jesus foi muito claro, na verdade. Não só claro, mas Jesus foi direto. Ao falar com os discípulos sobre a importância de entender o custo do que significa ser um discípulo de Jesus, Jesus não tentou facilitar as coisas. Todos são bem-vindos. Venha como você tá, sim. Mas desde o início, quero que você entenda o que vai te custar ser um discípulo de Cristo. Então, deixa eu ler para você uma das passagens. Lucas capítulo 14, versículo 25. Diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus. Quer dizer, isso é incrível. Grandes multidões com Jesus. É quase como se agora ele precisasse dar uma enxugada na multidão. Separar um pouco. Aqueles que querem ser apenas espectadores. Aqueles que só gostam de ficar por perto vendo milagres. Daqueles que realmente querem crescer no reino. E ele diz para eles, se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, até mesmo a própria vida, essa pessoa não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Suponha que um de vocês quer construir uma torre. Será que não vai primeiro se sentar e calcular o custo para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Ora, se alguém lança o alicerce e não consegue terminar, todos que virem isso vão zombar de você, dizendo, essa pessoa começou a construir e não conseguiu terminar. Ou suponha que um rei esteja prestes a ir à guerra contra outro rei. Será que ele não vai primeiro se sentar e considerar se é capaz, com 10 mil homens, enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se ele não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá condições de paz. Da mesma forma, aqueles de vocês que não renunciam a tudo que têm não podem ser meus discípulos. Quero dizer, isso é algo bem radical do que Jesus estava falando. Agora, no nosso contexto, em termos do custo da liderança, o segundo teste é simplesmente o teste do sofrimento. Você está disposto a pagar um preço maior para ser usado para mais da glória de Deus? Deixa-me dividir isso em 3 coisas.
A primeira, existe um custo relacional que vem com a liderança e ao seguir Jesus cada vez mais. Você sabia que, para algumas pessoas, alguns dos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo, se eles escolherem seguir Jesus, se eles forem batizados em Cristo, para alguns deles isso vai custar a própria família, eles vão ser afastados da família. Para alguns deles isso vai custar até a própria vida. É fácil para muitos de nós nos países em que vivemos. Sim, eu vou seguir Jesus, eu vou me batizar, para alguns, seguir. Jesus vai custar a família deles. Às vezes, isso também vai te custar amigo. Se você for honesto o suficiente para perceber que você tem um relacionamento onde está sendo influenciado negativamente. Jesus disse, se o sal perdeu o sabor, de que serve? Nós é que deveríamos ser a influência para os nossos amigos. Se você for honesto o suficiente para perceber que está em um relacionamento e está sendo negativamente influenciado, que você não está influenciando eles de forma positiva, então você precisa se afastar desse relacionamento, porque esse relacionamento vai te puxar para baixo. Existe um preço. Isso pode te custar amizades, namoradas, seja o que for. Se você for honesto o suficiente para colocar Jesus em primeiro lugar, isso pode te custar tempo com a família. A realidade é que para muitos que têm um chamado de Deus para o ministério e para essas coisas, vai te custar tempo longe. Tempo com a família, eventos familiares. Existe um custo relacional em ser usado no reino de Deus. Também existe um custo. Em segundo lugar, carregar um fardo, assumir uma responsabilidade é um fardo. O apóstolo Paulo listou todas essas coisas. Ele foi naufragado, espancado, ele disse. Mas acima de tudo, o maior desafio não são as dificuldades. O verdadeiro desafio é, diariamente, no meu coração, carregar o bem-estar de todas as igrejas. Veja, ele carregava essa responsabilidade. Esse é o fardo invisível da liderança, de carregar responsabilidade. Saber que as decisões que você toma vão impactar e influenciar outras pessoas. Saber que as pessoas estão olhando para você em busca de sucesso e apoio. E todas essas coisas. E por fora, você está sorrindo e parece positivo. Mas por dentro, há um preço que você está pagando. O fardo de carregar a responsabilidade. E então, em terceiro lugar, há o custo de dar tudo. Versículo 33, Jesus disse, da mesma forma, aqueles de vocês que não desistem, nem todos que vocês têm podem ser meus discípulos. Isso significa abrir mão de tempo. Tempo. As pessoas precisam de tempo e estão buscando sua disponibilidade. Significa abrir mão de tudo, até do seu arbítrio. Ame a Jesus, que a tua vontade seja feita. É incrível como Jesus ilustrou isso. Ele disse, você é um construtor, calcule o custo antes. Ao construir uma torre, calcule os custos. Tem como terminar? Senão será ridicularizado. E eu gosto disso porque mostra a intencionalidade desde o início. Não é no meio do projeto que você começa a pensar, será que temos o suficiente? Primeiro, calcule o custo. E eu pensei comigo mesmo, por que uma torre? Bom, você já construiu uma torre? Os alicerces precisam ser muito profundos e muito fortes e provavelmente custam metade do valor. E ninguém vê os alicerces. Não é a parte gloriosa, mas as pessoas não veem. Uau, sua torre é incrível! E existe esse preço invisível da liderança. Mas o que acontece em particular, calcule o custo. Você realmente quer que Deus te use para grandes coisas? E então ele diz, agora de uma perspectiva militar, mas interessante. Nessa batalha, você está indo contra um exército 2 vezes maior que o seu. E Jesus está usando essa ilustração, o que significa que você vai sentir-se em desvantagem numérica e sobrecarregado. Entenda de antemão que você ainda quer entrar na batalha. Por isso esse teste é tão importante. Queremos falar sobre os níveis de liderança, como elevar nossa liderança, como gerar mais impacto. Mas antes, calculemos o custo. Num tom pessoal, como eu, lembro-me de pouco antes de fundarmos a igreja que lideramos agora, senti que Deus colocou uma pergunta no meu coração. Você está disposto a fracassar por minha causa? E para mim isso me pegou de surpresa, porque, sendo bem honesto, o medo de fracassar era a minha maior motivação. Eu não quero fracassar, eu não quero parecer um fracassado, mas lembro de ter lutado com essa pergunta logo de cara. E finalmente chegamos ao ponto de dizer, sim, Senhor. Foi como se um peso tivesse sido tirado de mim. E por isso eu amo isso em Jesus antes de... Ele fala sobre os níveis de liderança, ele os desafia antes de começarem a construir, antes de você começar a lutar, é hora de fazer uma pergunta.
Você está disposto a pagar o preço? Então, deixe-me te deixar com essas perguntas. Você está disposto a pagar um preço relacional para crescer na sua liderança? Como isso poderia ser para você? Em segundo lugar, você está disposto a carregar um peso maior de responsabilidade? Quão bem você lida com estresse, desânimo, demandas e a sensação de estar sobrecarregado? E em terceiro lugar, você está disposto a abrir mão de tudo? Seu tempo, seus tesouros e seus talentos? E qual dessas coisas é mais difícil para você entregar? Então, eu sei que a lição de hoje pode ter sido pesada, mas esse foi um teste de liderança. Jesus deu esse teste antes de apresentar os níveis de liderança. E eu oro para que o Espírito Santo te capacite por causa do seu amor. Jesus a dizer, sim Senhor, qualquer preço, tu és digno. Espero que isso ajude e espero te ver de novo na próxima semana, quando olharmos para o terceiro teste de liderança. Até lá, que Deus te abençoe e tchau por enquanto.